E aí pessoal, aqui é Gagaia e hoje nós vamos falar de uma série maravilhosa, um deus entre animes e mangás que se chama Baki. Baki é uma maravilha da natureza, ao mesmo tempo um dos melhores e piores animes que existem e com certeza um dos meus favoritos. Para quem não conhece, Baki é um anime de luta que à primeira vista se vende como algo realista, faz isso utilizando argumentos profundos e técnicos para justificar suas batalhas, seus estilos de luta e a capacidade de combate de seus personagens. Porém, o anime funciona mais como uma gigantesca paródia. As explicações são absurdas, mais parecidas com teorias da conspiração, o que leva toda a ação a uma gigantesca pataquada maravilhosa de se assistir. Se você conhece JoJo Bizarre Adventure, basicamente em relação a isso, Baki é ainda mais bizarro que JoJo, porque, se você puder acreditar, pois enquanto JoJo se esconde numa fantasia e com fenômenos sobrenaturais, você tem a máscara do vampiro, o poder de vampiros, você tem os stands, você tem todas essas maluquices, Baki transforma a própria realidade de uma maluquice, o que é completamente diferente de JoJo. JoJo você tem aquela fantasia extremista, enquanto que Baki a realidade fica ridícula, fica insana de se acreditar. Coisa pra caramba pra se falar de Baki. E neste vídeo eu vou falar de algumas maluquices, algumas curiosidades, vou falar também de algumas críticas e análises de Baki, mas só pra incentivar vocês a assistirem. Inclusive, se vocês quiserem saber mais de Baki, comentem, digam o que vocês gostariam de saber. Eu sigo a série há anos e tem hoje em dia muita gente falando besteira de Baki, meio que gente que não sabe nada da série, então eu quero falar sobre isso, mas comentem, digam o que vocês gostariam de saber sobre Baki, quem vocês gostariam que eu falasse mais. Se inscrevam no canal, liguem o sininho, aquelas coisas de sempre, compartilhar, dar like, porque isso também ajuda a saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. E agora, sem dar muito spoiler, vou dizer algumas coisas bizarras, muito mais bizarras que JoJo, que acontecem em Baki. Primeiro, Baki enfrenta dezenas de pessoas usando a justificativa lógica de que uma pessoa só pode ser atingida 4 vezes em combate. Literalmente, Baki se cerca com umas 40, 50, 100 pessoas em volta dele, batendo ele, eu não vou morrer porque somente 4 pessoas podem bater ao mesmo tempo. 2. Baki salta de um precipício para tentar se matar e perdeu o medo da morte e ganhar o poder da endorfina. Yujiro Hama, o pai de Baki, derrota os Estados Unidos simplesmente por ser um mercenário muito forte. Isso acontece. 4. Uma pessoa explode uma granada no meio de uma sala e ninguém sai ferido. Ninguém sai ferido. 5. Uma pessoa em coma se imagina nadando e consegue ficar ainda mais musculosa, maior e mais forte do que ela era antes quando ela malhava na vida real, sem ser apenas no coma. E um último ponto engraçado, um homem treina tanto artes marciais que ele consegue criar um vácuo perfeito na mão, capaz de criar veneno. Então galera, isso aí é o mínimo que eu posso dar, sem falar muito de nomes, tirando de Yujiro Hama, que é um personagem muito importante, é o pai de Baki. Sem dar muito spoiler, sem falar de nada, pra incentivar você a ver esta maravilha que é Baki. Mas aí você me fala, Gaia, eu quero começar a ver Baki, então eu tenho que começar pela série da Netflix? Não! Não é pela série da Netflix. Porque Baki não é apenas completamente maluco nas suas explicações e nas suas coisas, ele também é completamente sem sentido na nomeação das séries. Eu vou agora contar pra vocês quais são as séries principais de Baki. Existem 5, só que se você acha que ele se chama Baki 1, 2, 3, 4, 5, você está completamente enganado. Eu vou dizer os nomes das séries de Baki pra você assistir em ordem. Aqui, eu abri a Wikipédia pra vocês darem uma olhada. Primeiro, nós temos Gurapure Baki. Gurapure Baki é Baki 1, é a primeira série, tem anime, não tem na Netflix, ok? Gurapure Baki se divide em 2 grandes arcos, que é o arco dele criancinha, quando era um personagem completamente diferente, com cabelo vermelho, ele criancinha tentando treinar pra derrotar o pai, e depois você tem o segundo arco, que é o arco do torneio máximo, que também ambos são animes diferentes, e ambos não são da Netflix, são animes antigos, que você vai ter que procurar por aí, não tem acho que em lugar nenhum, vocês vão ter que achar. É interessante, mas é muito diferente do resto de Baki. A segunda parte da série de Baki, Baki 2, se chama Baki. Você tem então Baki 1 que se chama Gurapure Baki, e você tem Baki 2 que se chama só Baki. Também às vezes é conhecido como Novo Grappler Baki, na procura do herói mais forte, que é a saga dos prisioneiros, é a saga do torneio chinês e a saga do Alai Júnior. Isso aí tem na Netflix, essas 3 sagas tem na Netflix. Esse é a primeira temporada da Netflix, então vocês podem ver na Netflix se vocês quiserem. O terceiro Baki é o Baki Hama, também conhecido como Baki, filho do Ogro. O Ogro é como é conhecido o pai dele. E aí compassa várias sagas que estão sendo agora feitas pela Netflix. Já teve a saga da nova prisão e aí você tem as outras sagas seguidas depois. Então está começando a ser serializado agora. E por fim, as 2 últimas sagas de Baki, que é a Baki contra Musashi e Baki depois agora contra os lutadores de sumô, que é literalmente a série
Se chama Bakido. As duas se chamam iguais, só muda o hífen e a maneira como você escreve os kanjis. Que uma é escrita em katakana e a outra é escrita com um kanji normal do nome do Baki. Deus do céu, quem nomeou essas drogas? É muito ridículo, é muito engraçado. Assim ele se chama Bakido. Baki 4 e Baki 5 se chamam Bakido. Como vocês podem ver, Baki é inacreditavelmente sem sentido até nos nomes. Baki é uma série fantástica e é muito, muito importante que a gente entenda isso. Vamos lá, vamos resumir aqui Baki, ok? Isso é muito importante. Você não pode chegar em Baki querendo ver algo sério. Você não pode, você vai se dar mal. Baki é uma comédia. Quando você começa a ver Baki, você percebe isso. Vamos lá, vamos resumir. Baki é uma paródia, cuja maior graça está no fato de se levar extremamente a sério, ok? Usando argumentos e fatos realísticos para justificar o rocambolismo estrombólico e absurdo de seus acontecimentos. Isto é, Baki se leva muito a sério e essa seriedade absurda em frente a um extremo sem sentido que faz com que Baki seja uma das melhores séries para mim de todos os tempos, porque é a comédia do sério. É muito, muito bom. Vamos lá, galera. Eu conheci Baki imaginando que veria um anime realístico sobre luta. E pra quem não conhece Baki, pra quem não conhece, quando você começa a ouvir falar de Baki, é isso que você pensa, caraca. E tem muita coisa interessante, tem muita coisa realística em Baki. Tem muita discussão séria sobre luta e artes marciais em Baki. Então quando você começa a ouvir falar de Baki, eu ouvi, então um anime realístico de luta, não sei o que, muito bem, eu vou assistir, vai ser interessante. Então, eu fiquei extremamente irritado e frustrado. Meu primeira reação com Baki foi: esse é o pior anime que eu já vi na minha vida. Porque o nível de idiotice que você vê em Baki é inacreditável. Você não consegue acreditar no nível de burrice e de idiotice que há em Baki. Eu cheguei a odiar Baki, eu falei, esse é um dos piores animes de todos os tempos, é inaceitável. Mas você tem uma reviravolta. Quando você percebe que no final de tudo era uma enorme comédia, é uma paródia. É uma paródia, onde a graça é precisamente essa seriedade e dramaticidade das coisas, Baki se tornou uma das minhas séries favoritas. Lembrem-se, este autor é o mesmo que criou o personagem que é um mestre em pedir desculpas. Ignorem essa última parte sobre o homem que pede desculpas, afinal eu posso estar mentindo, isso pode ser só uma bizarrice. Ou será que não? Será que eu tô falando a verdade? Mas, de qualquer forma, é obrigatório, ao meu ver, para todos os amantes de anime, de mangá, especialmente os que gostam de comédia, verem Baki. É literalmente uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida e vale a pena. Agora, vamos falar de um problema de Baki. E este é um problema sério que pode espantar muita gente de assistir Baki, que é o fato de que Baki é extremamente machista. Vamos por partes, ok? Vamos explicar o machismo de Baki porque ele é um machismo clássico, por assim dizer. Isso é um detalhe interessante, porque ele é tão machista de uma maneira tão exagerada e proposital, que, na minha opinião, o machismo de Baki é também uma piada. É exatamente uma paródia dos homens super machos. Percebam, os homens são personagens, são caricaturas masculinas, vivendo no extremo do que seria o macho alfa dominante. Que eles falam, os homens de Baki falam coisas do tipo, vejam as falas. Se você foi atacado de surpresa a qualquer momento, mesmo no banheiro dormindo, você é fraco. Um guerreiro de verdade não pode nunca estar desprovido. Um homem jamais deve dar um tapa, porque isso é coisa de mulher. Não há nada melhor do que cheiro de homem forte. Entre outras coisas. Vocês podem ver, Baki é ridículo. É muito ridículo. Então, ao meu ver, até o machismo absurdista de Baki, o masculinismo extremo de Baki, o nível extremo de testosterona é pra ser uma piada. Contudo, eu imagino que isso pode afastar muita gente, especialmente público feminino. Há poucas mulheres que eu conheço que gostam de Baki. E as personagens femininas de Baki são horríveis. Todas elas existem para somente procriar, serem usadas por homens, não sei o que, serem abusadas. É realmente uma coisa muito ruim. Nenhuma mulher luta de verdade. As poucas mulheres que tentaram dar um mínimo de combate foi pra ser uma piada, ou foi pra serem destruídas por um homem. Então, tem essas coisas, tem esses problemas. Mas, se você conseguir perceber que
Como eu imagino, ao meu ver, é pra ser literalmente uma piada, é quase como se fosse a fantasia ridícula do masculinismo extremo dentro da cabeça dos personagens. Pode até mesmo ser engraçado no sentido de, olha quão absurdo é isso. É quase um manual de como não fazer, como não ser. Nenhum homem de Bach, até mesmo Bach, não é pra ser seguido. Nenhum homem tem um detalhe que está sendo seguidos, a não ser alguns detalhes, a não ser alguns homens. De forma geral, se você viu em Bach, não faça como Bach, não faça na série. A série é uma piada, a série é uma paródia, e eu acho ela maravilhosa. Como eu disse, se você tem coisas que gostariam de saber da série, eu sigo a série há anos, podem comentar, dizer o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam que eu falasse. Eu pretendo fazer análise dos personagens, eu pretendo fazer análise do personagem de Yujiro, o pai de Bach, enfrentando outros personagens de outras séries. Tem muita coisa pra se falar de Bach, e por favor comentem, deem share, se inscrevam, digam o que vocês gostariam de saber. E no geral é isso, Bach é uma grande série de comédia que se vende como uma realidade extrema e é por isso que nisso que está a graça da série. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!